Olá, pessoal. Meu nome é Júlio Serrão, eu sou professor da Escola de Educação Física e Esporte aqui da USP e também sou coordenador do Escritório de Atividades Esportivas da nossa Pró-Reitoria de Graduação. E hoje eu tenho a satisfação, no nosso congresso, de discutir um assunto bastante interessante que diz respeito à importância da atividade esportiva no desempenho do estudante. O tema é bastante provocador e a propósito, porque quando nós falamos de esporte na graduação, importância do esporte, e vinculamos isso a desempenho, seguramente a primeira questão que nos vem à mente são justamente os já tão saudosos jogos esportivos, não é? Dos quais temos muita saudade, em breve retomaremos, mas que tem um objetivo um tanto distinto do que eu pretendo discutir com vocês hoje, não é? Quando nós falamos do papel do esporte na universidade, ainda que a questão da participação esportiva competitiva esteja contemplada, não podemos nos esquecer que o objetivo é um tanto mais amplo. Não podemos nos esquecer de que o esporte, na nossa graduação, tem desafios um tanto mais sérios a serem enfrentados. E a respeito desses desafios, eu gostaria de tecer algumas considerações preliminares. Olhando o cenário, pensando na atual conjuntura, nós temos claro que a atividade esportiva pode nos ajudar a enfrentar alguns que são verdadeiros dilemas da atualidade. E quais são eles? O expressivo aumento do sedentarismo, a questão cada vez mais importante da manutenção da saúde mental, o aumento da nossa expectativa de vida, o que é um grande desafio, sem dúvida alguma, associado à necessidade, diria eu, da criação de novos ambientes de ensino-aprendizagem que se destaquem pela sua inovação no âmbito dos nossos cursos de graduação. Eu gostaria, então, depois de ter dimensionado os grandes desafios que de fato podem ser enfrentados pela atividade esportiva, eu gostaria de tecer algumas considerações um tanto mais alongadas a respeito de cada um deles, para que possamos, de fato, entender qual é a real contribuição da atividade esportiva no enfrentamento dessas questões que, como todos e todas percebem, são questões bastante importantes. Começo pela questão do sedentarismo. Tenho absoluta certeza que todas e todas têm clara dimensão da magnitude, da importância desse problema. E para que a gente possa dar contornos numéricos, baseados nos últimos dados que nós temos, ainda derivados de investigações do nosso IBGE, dados de 2019, portanto, um pouco antes da pandemia, esses dados são bastante assustadores. Nós temos uma fração dos brasileiros sedentários bastante expressiva. A expectativa é que cerca de 40% dos adultos estejam nessa categoria. Se nós olharmos para os mais velhos, para as mais velhas, os números são ainda mais alarmantes. Mas vamos ficar centrados aqui nos adultos, que é a nossa população aqui de interesse. Uma fração bastante importante não faz o mínimo de atividade física preconizado pelas agências relacionadas à saúde para conseguir manter uma boa condição de vida. E o que é mais grave ainda, se nós olharmos a uma certa disparidade entre os gêneros. O sedentarismo, a taxa de sedentarismo entre os homens, ela estava em 2019 em torno de 32%, e ela é mais severa ainda junto às mulheres. Ela chega a atingir quase 48%. Podemos dizer, então, que metade das mulheres não tem um nível de atividade física compatível com a manutenção de uma boa condição de saúde. Esses dados são, por si, alarmantes. Penso que todas e todas concordam comigo, não é? E veja, destaco, esses dados são anteriores à pandemia. Por conta da necessidade de isolamento social, seguramente esses dados hoje são diferentes. Seguramente esses dados são ainda mais preocupantes do que eles já eram no período pré-pandêmico, não é?
E é claro que quando a gente olha para a questão do sedentarismo, ainda há uma interpretação muito equivocada das consequências do sedentarismo, né? Muitos e muitas ainda pensam que estamos aqui a discutir uma questão estética, não é? As pessoas sedentárias ganham peso, isso afeta a questão estética. Por óbvio, essa é uma questão bastante de baixíssima relevância, não é? O principal problema do sedentarismo não está ligado à estética. O principal problema do sedentarismo, de fato, é o quanto ele afeta a nossa condição de saúde. O problema do sedentarismo é quanto ele afeta a nossa qualidade de vida. Nós sabemos, isso está muito bem estabelecido na literatura especializada, a própria OMS reconhece isso, que o sedentarismo potencializa riscos para o desenvolvimento das famosas doenças crônicas não transmissíveis. E nós poderíamos elencar várias, das doenças metabólicas, como a diabetes e a obesidade, passando pelas doenças cardíacas, cardiovasculares, e até alguns tipos de câncer. Então, de fato, o sedentarismo atenta contra a nossa qualidade de vida de uma forma muito intensa. Razão pela qual aqueles dados mostrados preliminarmente nos preocupam bastante. É assim no Brasil, é assim na nossa universidade, assim como nas outras universidades brasileiras, né? E esse é o ponto onde o exercício pode nos ajudar bastante. Porque, como eu já mencionei e reforço, na literatura está muito bem estabelecido o efeito positivo do exercício. Hoje eu diria a todas e a todos que já não resta dúvida que uma vida ativa ela é condição sine qua non para que tenhamos uma boa condição de saúde. E o importante de frisar é que uma vida ativa não significa uma participação esportiva em alto nível, como a gente acabou de ver nas Olimpíadas, não é? Não, é uma vida distante do sedentarismo, com uma atividade regular, com uma intensidade mais alta do que habitual. Tudo isso tem um impacto muito positivo na nossa condição de saúde. De tal forma que hoje, na área da saúde, nós temos claro que sim, o exercício funciona como um remédio. O exercício funciona como um agente de prevenção. E muitas vezes funciona como elemento de controle para aquelas doenças crônicas não transmissíveis, como nós mencionamos há pouco. Então, temos claro um desafio e temos claro uma estratégia, uma vida mais ativa, o que passa por usar a atividade esportiva. Não é? Penso que a pandemia deixou muito clara a importância de uma vida ativa para a manutenção da condição de saúde. Não é? Nos últimos tempos, diversos estudos têm mostrado que uma vida ativa nos ajuda a manter um sistema imunológico funcionando como se espera para o momento de agressão, como que nós vivemos por conta da pandemia. Não se trata, naturalmente, de imaginar que pessoas ativas não contraiam o vírus, né? Mas os dados têm mostrado que pessoas ativas têm melhor condição de enfrentá-lo. O que temos que dizer é bastante importante nesse cenário que nós vivemos hoje, né? Para ilustrar essa questão, eu gostaria de citar um artigo bastante interessante publicado no nosso jornal, no jornal da USP, que enfoca justamente essa questão. Noticia uma pesquisa da Faculdade de Medicina da nossa universidade que aponta que pessoas ativas, vejam, estou falando de atletas, né? Pessoas que têm um nível de atividade física que os distingue daquelas pessoas que nada fazem. Né? Essas pessoas apresentam uma melhor resposta à vacina. Isso é muitíssimo interessante. Esse estudo apontou que as pessoas que já imunizadas tinham uma vida ativa, tinham uma resposta na produção de anticorpos mais interessante do que as pessoas sedentárias. Hoje que muito se discute a eficiência da vacina, né, o quanto ela protege, as pessoas muito preocupadas, algumas até equivocadamente tentando escolher vacina, elas esquecem que tem um elemento protetor que potencializa
a vacina, que é o próprio exercício. Então, se atividade física, atividade esportiva é importante em condições normais, quanto mais numa situação crítica como a que vivemos, não é? E eu acho que esse é um ensinamento que essa pandemia nos deixa, o quanto é importante ajudar o nosso organismo a enfrentar as agressões. Claro que isso não é simples, porque envolve incorporar novos hábitos em nossa vida. A gente falava que exercício é remédio, e no caso concreto é um remédio de uso contínuo. Ou seja, ele precisa ser incorporado nos hábitos, ele precisa ser incorporado na rotina. Uma rotina que nós sabemos, não é simples. Uma rotina que nós sabemos, é pesada, é demandante, e aqui estamos a falar na incorporação de algo que vai tomar um pouco mais de tempo. Nesse momento onde nós vivemos com uma somatória muito grande de atividades, e eu diria até a pandemia agravou isso, né? Algumas pessoas têm enfrentado dificuldade para separar o dia entre aquelas atividades de lazer, de descanso, as atividades de trabalho, porque elas estão muito tempo em casa e não é fácil dividir as ações. Isso se potencializou nessa época de pandemia, mas também na época de pré-pandemia, a gente sabe, né? No ambiente universitário, a demanda é altíssima. Então, todas as nossas alunas, todos os nossos alunos estão altamente envolvidos com múltiplas atividades. É típico do século XXI. E aí a resposta, eu não tenho tempo, é uma das respostas mais ouvidas quando se fala a respeito da atividade física. É curioso que existem várias pesquisas, algumas conduzidas pelo extinto Ministério do Esporte, lamentavelmente extinto Ministério do Esporte, mas que apontavam que a grande maioria das brasileiras e dos brasileiros tinha ciência da importância da atividade física. Não obstante, relatava não ter tempo para praticá-la. Essa questão do tempo é uma questão que precisa ser observada com bastante cautela, não é? E aqui eu queria, para enfrentar essa questão, eu queria mostrar alguns benefícios do exercício que vão por além dos físicos. Os físicos, melhora da função cardiovascular, controle da obesidade, e todos os outros, né, que todas e todos bem conhecem, que são muito populares, eles vêm acompanhados de outros que já não são tão populares. São os ditos benefícios cognitivos e os ditos benefícios socioafetivos. E eu queria falar um pouco a respeito deles para que possamos entender que talvez agregar um pouco de atividade física na nossa rotina não seja uma perda de tempo. E eu começo justamente discutindo, mostrando rapidamente o impacto do exercício no aspecto cognitivo, não é? Afinal, muitos dos nossos estudantes, das nossas estudantes, pensam, poxa, eu vou parar minha atividade acadêmica para fazer exercício, eu tenho tanta coisa para estudar, para pensar, para produzir, para investigar, será que eu não estou fazendo uma troca pouco inteligente? A resposta para isso é bem simples, não. Existe conhecimento consolidado a respeito disso, que mostra o impacto do exercício no nosso sistema cognitivo, tanto no desempenho de tarefas, eu mostro aqui a vocês tarefas de cunho matemático, tarefas usando linguagem, pessoas ativas têm mais habilidade no uso dessas ferramentas, e esses dados apontam, inclusive, e eu acho um dado bastante interessante para frisar, alterações na própria estrutura do nosso sistema nervoso central. Ou seja, a nossa capacidade de processamento aumenta. A nossa capacidade de produzir conhecimento acadêmico, que ao cabo e ao final é o objetivo da nossa estada na universidade, ela é potencializada pelo exercício. Não é? E existem, a gente poderia conversar bastante sobre isso, não é? Mas eu queria só trazer alguns insights. Existem bons estudos, e eu destacaria uma meta-análise aqui, só em caráter de ilustração, para mostrar que, de fato, existem várias capacidades cognitivas que são potencializadas quando a pessoa é ativa. Isso está bem consolidado na literatura, como eu disse a priori. E aí, acho que fica claro o meu intuito de mostrar que o exercício é positivo por além da questão física, né? Veja, quando a gente pensa que está perdendo tempo, a gente pode estar ganhando tempo, potencializando as nossas habilidades, não é? Então, pensando na saúde num sentido mais amplo, acho que fica claro a importância do exercício.
E eu traria um outro elemento para reforçar essa importância do exercício na nossa vida acadêmica: o aumento da expectativa de vida. Todos e todas conhecem, é um dado largamente noticiado, as brasileiras e brasileiros tendem a viver mais agora a partir dos avanços todos que nós conquistamos na medicina, apesar dos abalos provocados pela pandemia. Ainda assim, a expectativa de vida do brasileiro e da brasileira aumentou muito recentemente. Né? Apenas para trazer um dado, a expectativa é que em 2039, e não falta muito tempo para isso, nós teremos, veja, no Brasil, o número de pessoas com mais de 65 anos, portanto idosos, superior ao número de crianças, considerando aí o grupo de menos de 14 anos de idade. Aquela história do Brasil é um país jovem, uma história que já ficou lá no passado. O Brasil será, muito em breve, um país de muitos idosos, de muitas idosas, um dos países que tem mais idosos no mundo. E esse é um fato interessante, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu coloquei como uma situação desafiadora. E por que é uma situação desafiadora? Porque, a priori, parece uma ótima notícia, né? Estamos vivendo mais. De fato, é uma ótima notícia. Agora, a gente precisa lembrar de um aspecto que o envelhecimento, lamentavelmente, ele também vem acompanhado por abalos na nossa saúde, né? Então, existe uma série de problemas que se tornam mais intensos com o passar do tempo, que se tornam mais agressivos com o passar do tempo. Então, é motivo de alegria viver mais. No entanto, também é motivo de preocupação. Nós queremos viver mais e melhor, não é? Isso parece ser um desejo de todas e de todos. Então, considerando ser a época do envelhecimento uma época de notáveis transformações, tanto no âmbito físico, quanto no cognitivo, quanto no social, é importante dimensionar a relevância do exercício para o enfrentamento dessas transformações, né? Para que possamos passar por essas transformações de forma a não perder qualidade de vida. Do ponto de vista da saúde física, do aparelho locomotor, penso que todas e todas têm claro a importância da manutenção de uma vida ativa, não é? Está bem mostrado, os documentários na televisão, as matérias jornalísticas apontam casos e casos, nós conhecemos na nossa família, dentre os nossos amigos, casos de pessoas ativas que não perdem autonomia de vida, né? O que é bastante importante numa fase onde se espera que isso aconteça, uma perda de autonomia aconteça. E para citar apenas um, poderia citar muitos, mas para citar apenas um, pessoas ativas enfrentam melhor situações, abalos clássicos da saúde, como a diminuição da massa óssea, a osteopenia, que muitas vezes acaba numa osteoporose, provocando sérios problemas de saúde, provocando séria limitação física, em alguns casos causando fratura, que na terceira idade é uma importante causa de morte. Tem dados da literatura, eu destaco um trabalho do nosso grupo, aqui do nosso laboratório de biomecânica da Escola de Educação Física e Esporte, uma tese de doutoramento, que mostrou a importância do exercício na preservação da densidade mineral óssea de idosos. Esse dado é bastante interessante, que mostra que, olha, nós temos que nos preparar para envelhecer. E por que eu estou falando isso para vocês que ainda são muito jovens? Porque o momento de cuidar do nosso envelhecimento é agora. Quanto antes nós nos prepararmos para isso, melhor atravessaremos essa fase. Se essa preocupação for uma preocupação só quando entrarmos na terceira idade, de fato a possibilidade de tratar com o problema fica prejudicada. Então, veja, hoje é hora de pensar no futuro, e o exercício é um importante elemento de prevenção. Agora, não quero pensar que é só questão física, né? Para citar alguns dados que me parecem bastante importantes, durante o envelhecimento, nós vamos sofrer também problemas, perdas cognitivas. E a literatura aponta que o exercício é um importante elemento para que possamos preservar as nossas funções cognitivas. Me parece que envelhecer com uma saúde mental prejudicada não é o objetivo de ninguém, não é? Viver mais nessa situação passa a não ser bônus, né? E sim ônus. Há na literatura, inclusive, pensando nas doenças neurodegenerativas, talvez uma das mais conhecidas seja o Alzheimer, boas evidências de que o exercício é um elemento de proteção,
de novo, não é? Isso não quer dizer que as pessoas que são ativas não terão problema, mas é um elemento de proteção importante, aquele elemento que se junta à boa alimentação, aos bons hábitos de vida de uma forma geral, não é? E que, de certa forma, impactam em situações importantes, como redução do risco de demência. Então, muitos poderão pensar, poxa, mas é muito cedo. E eu repito, a hora é essa. Então, incorporar exercício na nossa rotina acadêmica é potencializar o nosso desempenho acadêmico e é dar condições para que possamos viver melhor passada essa primeira etapa da nossa vida, né? Para que nós possamos usufruir dessa expectativa de vida aumentada de uma forma mais saudável. E é por isso que eu retomo a pergunta que eu fiz lá atrás. Será que, de fato, nós estamos perdendo tempo quando nós agregamos exercício na nossa rotina? Espero ter convencido a todas e todas que não. É um investimento. E um dos investimentos mais importantes, um investimento na nossa qualidade de vida. E eu deixei, por último, para citar um outro grande desafio, se não um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia no mundo, em especial na universidade. E do que eu estou falando? Eu estou falando do estresse, eu estou falando da ansiedade, eu estou falando da depressão. Mais uma vez me refiro ao nosso excelente jornal da USP, que em 2017, antes da pandemia, portanto, divulgou uma pesquisa extremamente interessante feita no âmbito do nosso hospital universitário, de autoria do Felipe Moretti, referenciado aqui, sob orientação da professora Maria Rubner, do nosso Instituto de Psicologia, que entrevistando universitários, apontou, vejam as senhoras e os senhores, uma fração altíssima de pessoas que sofriam de algum tipo de estresse. E eu tenho certeza que não estou contando nada novo, nós vemos isso acontecendo ao nosso redor, nós vemos isso acontecendo com os nossos colegas, com os nossos colegas, e muitas vezes conosco. É um fenômeno típico. Se nós pegarmos uma dessas variáveis indicadoras de estresse, né, o burnout, que é bastante discutido hoje, nós vamos encontrar relatos, muitos relatos na literatura, para acadêmicos de diferentes áreas. Por exemplo, da área da medicina, da área da enfermagem, colegas da área da saúde, que obviamente têm uma boa condição de manejar a sua qualidade de vida e são afetados pelo burnout. Colegas da pedagogia, isso não está restrito à medicina, à enfermagem, às ciências exatas, e pasmem, até os colegas da psicologia sofrem com isso. Eu digo até os colegas da psicologia porque eles têm o estresse como tema de estudo. É alguma coisa, então, que atinge a todas e todos, indistintamente, e às vezes de forma silenciosa. Não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno mundial. Essa matéria interessantíssima do El País aponta que isso tem preocupado as universidades no mundo inteiro, sobretudo quando isso chega no seu limite extremo, né? Veja aqui uma notícia dando conta que no Reino Unido, 6%, repito eu, dos estudantes pensou em suicídio. Um problema que nós enfrentamos aqui, que nós enfrentamos todo momento. E aí vem a boa e velha pergunta: o que o exercício tem com isso? O exercício, a literatura tem mostrado, também nos ajuda a manter a nossa saúde mental. Há boas evidências, eu trago outra meta-análise, essa de 2014, a mostrar que o exercício faz parte do tratamento, faz parte da prevenção do controle da ansiedade, que é a porta de entrada para a depressão. Não estou, por óbvio, aqui a dizer que basta como tratamento ou que previne, mas que é um elemento importante de proteção daqueles que daquele elemento que vai se somar a outros tantos fatores e que vai nos deixar mais preparados para esse que é o grande desafio do século XXI, não é? Então, lembrando que se isso era um desafio pré-pandemia, seguramente se tornou um desafio ainda maior a ser enfrentado no pós-pandemia. Relatos dão conta, e aqui eu faço menção a uma pesquisa financiada pela FAPESP, apontando que 40% dos brasileiros relata ter sentido tristeza ou depressão
durante a primeira etapa da pandemia. Seguramente, esses dados são de conhecimento de todas e dão a ideia da dimensão do problema. Com essa apresentação, quis mostrar a todas e todos que não há dúvida, que nós não sobreviveremos ao século XXI sem a ajuda do exercício. O exercício é um elemento importante a ser incorporado na nossa rotina. É um elemento importante para que a qualidade de vida esteja presente nas nossas atividades acadêmicas e pessoais. E onde a universidade tem atuado para ajudar. Porque simplesmente dizer que o exercício é importante, mas não tomar nenhuma medida concreta, é de pouca valia. O nosso escritório, o Escritório de Atividades Esportivas, que é vinculado à nossa pró-reitoria, olhou para esses dados sempre com muita preocupação e buscando soluções concretas. E eu gostaria, das muitas que foram postas em prática, eu queria realçar uma delas. Visto o problema, dimensionado o problema ou os desafios, como eu os coloquei anteriormente, a nossa estratégia, uma das nossas estratégias, eu diria uma das mais exitosas, passou pela criação de uma disciplina. Sim, uma disciplina para enfrentar esse problema, uma disciplina de cunho optativo, uma disciplina que não estava ou não ficaria a cargo de uma única unidade, mas um conjunto de unidades, com um objetivo bem estabelecido, o objetivo geral de estimular a prática esportiva. Formar atletas para que nós possamos competir nos jogos? Não. Se isso acontecer, ótimo, é uma consequência, mas esse não é o objetivo primeiro. O objetivo primeiro dessa disciplina é dar autonomia para que as pessoas possam gerenciar a atividade física, para que se sensibilizem a respeito da importância da atividade física, da atividade esportiva. Com isso, consigam enfrentar, dentre os muitos desafios postos, o estresse. Aprendam a gerenciar o estresse, tenham o melhor controle sobre esse elemento extremamente agressivo. E, paralelamente, usar o esporte como espaço de aprendizagem. Usar o esporte como um laboratório didático, onde seja possível discutir questões que impactam diretamente na formação acadêmico-profissional dos nossos alunos e das nossas alunas. E, claro, vincular isso, ou buscar ainda um fortalecimento da identidade dos nossos alunos, das nossas alunas, com a Universidade de São Paulo. A gente sabe que o esporte é muito poderoso no sentido de criar identidade. Então, a ideia, em linhas muito gerais, foi criar uma disciplina para ser oferecido para todos os alunos da USP. A ideia foi criar uma disciplina para ser oferecida para todas as alunas da USP, com esse propósito mencionado. Vale lembrar que usar o esporte para esse propósito não é uma novidade, não é? Vários, principalmente os países desenvolvidos, usam o esporte como uma política pública de promoção à saúde e à qualidade de vida. Isso não é novidade e nem é recente. Talvez seja no Brasil, mas no mundo não. E é, digamos, uma estratégia bastante exitosa no que se refere às políticas públicas. Não apenas no âmbito público, mas também no privado, as principais, as maiores empresas, eu diria hoje até as pequenas, incorporaram o esporte às suas rotinas pelo benefício que traz aos seus trabalhadores, às suas trabalhadoras. E a experiência e os resultados também são bastante interessantes, os resultados são bastante animadores. E pensando especificamente nas universidades, todos e todas sabem, as grandes universidades, as universidades de classe mundial, usam o esporte com esse propósito há bastante tempo. Então, a ideia era usar uma estratégia consagrada no mundo, adaptada à realidade brasileira, adaptada às demandas da Universidade de São Paulo, que é muito particular pela sua grandeza, pela sua importância. E foi aí que nasceu a nossa disciplina Esporte na Graduação, da Teoria à Prática, carinhosamente chamada de PRG 001, porque foi a primeira disciplina codificada, não numa unidade, mas codificada na Pró-Reitoria de Graduação. Foi a primeira e depois outras tantas surgiram. E mais do que criar a disciplina, é reconhecer a importância da prática da atividade física, da prática da atividade esportiva e atribuir crédito
para as pessoas que participam dessa atividade. Por isso que na nossa campanha já tradicional, agora o esporte vale crédito na USP. Como é que essa disciplina se estrutura? Eu gostaria de mostrar alguns elementos básicos, sem me aprofundar demais. A disciplina tem uma base teórica muito sólida e uma base prática também muito sólida. A base teórica é desafiadora, porque a disciplina é aberta a todos os alunos, a todas as alunas da Universidade de São Paulo. Como atingir a tantos e a tantas? Nós criamos isso muito antes da pandemia, não é? Eu me refiro aqui a 2017. Nós criamos uma estratégia usando as videoaulas. Essas videoaulas, não é, que hoje se tornaram mais populares, naquela época não eram, foi a grande inovação dessa disciplina. Diversos colegas de diferentes unidades da nossa Universidade de São Paulo gravavam aulas curtas que ficaram alocadas no nosso e-aula, o nosso portal de videoaulas, falando sobre diversos assuntos relacionados à temática central da física e esporte. Uma discussão transversal que envolvia questões muito pragmáticas, como treinamento, como é que você faz para se tornar ativo, para gerenciar a sua atividade física, até assuntos relacionados à atividade física. Eu cito alguns exemplos dos muitos que nós temos, né? A questão da nutrigenômica, a questão do câncer, a questão da biomecânica, da fisiologia, da ética, questões, então, que envolvem a atividade esportiva, né? O que usam, o que canalizam o esporte como elemento de formação acadêmica, de formação profissional. É claro que uma disciplina para discutir atividade física não pode deixar de ter uma parte prática. E essa parte prática foi gerenciada nos nossos centros de atividade esportiva, que são motivo de muito orgulho para a Universidade de São Paulo. O nosso CPUSP e o Cefers, no interior, têm essa tarefa e a cumprem com maestria e abriram as suas portas não apenas para as pessoas que gostariam de treinar, mas que gostariam de entender como é que a atividade física pode impactar na sua formação profissional. Criamos uma série de workshops. A ideia não era que as pessoas treinassem, a ideia é que as pessoas conhecessem. A experiência de conhecer uma atividade na nossa raia olímpica, a experiência de conhecer algumas atividades não tão populares, como a yoga, como o pilates, vivenciar atividades típicas brasileiras, como a capoeira, que apesar de típica, é conhecida por poucos, experimentada por poucos, até outras atividades que, apesar de serem conhecidas, não são acessíveis por conta das restrições de ambiente, como a questão do tênis. Vários workshops criados para que se vivenciasse, para que as pessoas experimentassem, para que as pessoas sentissem o potencial daquela relação. Uma apresentação, não é? Um primeiro contato. É claro que a proposta é alvissareira, a proposta é audaciosa, diria eu, mas os resultados são muito positivos. Eu queria mostrar alguns poucos dados para ilustrar evidências de sucesso. Depois da criação dessa disciplina e contando a pandemia, já foram mais de 11 mil concluintes. Mais de 11 mil concluintes. Nós conseguimos manter uma disciplina que tem uma parte prática importante à distância, durante essa época de distanciamento social, o que é muito interessante. 11 mil concluintes dos nossos alunos, das nossas alunas, de todas as unidades da Universidade de São Paulo. Então, a meta de oportunizar foi amplamente atingida. E é claro que a melhor forma de medir o sucesso da empreitada é ver como os nossos alunos e as nossas alunas perceberam essa atividade, perceberam essa disciplina. Ao final da disciplina, por além da prova, eles são convidados a responder um questionário a respeito da percepção com relação à disciplina, e os dados são muito, mas muito bacanas. Eu trago aqui 2 recortes, mostrando um conjunto de dados pré-pandemia e um conjunto relativo à pandemia. E o faço porque no período da pandemia a disciplina sofreu uma série de transformações por conta das limitações que nos eram impostas, né? Naquela época mais dura do enfrentamento desse flagelo. Dentre os elementos apontados como elementos positivos derivados da disciplina, se destacaram melhora na condição física, e veja, pré-pandemia 11% apontou isso,
e 18% na época da pandemia. Um pouquinho mais da pandemia, que as pessoas estavam mais paradas, então precisavam mais, mas ainda um número discreto, ainda um número discreto. A ideia não é melhorar a aptidão física das pessoas agora, no agudo, mas preparar as pessoas para gerenciar isso ao longo da vida. Então, não são números decepcionantes, muito pelo contrário. A meta da disciplina, como eu disse, não é formar atleta, não é preparar para agora, mas é preparar para a vida. Não obstante, observem, um apontamento que chama muita atenção, disposição para atividade de vida diária. Pré-pandemia, 23% das pessoas apontaram esse benefício. Na época de pandemia, isso não sofreu alteração expressiva, 24%. Redução de ansiedade, estresse, causa importante destacada anteriormente, 33% na época pré-pandêmica e uma redução depois da pandemia, 20%. A gente sabe que o estresse e a ansiedade foram potencializados ao extremo. Consequentemente, o impacto das estratégias de intervenção também não foi tão expressivo. Mas não dá para desmerecer 20% dos nossos apontando a contribuição dessa participação no combate a essa situação. Integração entre os colegas, que nos preocupa, 9%. E, claro, reduziu muito por causa da pandemia, foi para 6%, mas ainda foi possível promover a integração, apesar do distanciamento social. A disciplina ajudou que nós permanecêssemos unidos, ainda que naquele momento estivéssemos mais separados. Infelizmente, a identidade com a USP, que tinha sido fortalecida a partir dessa relação institucional, 17% apontaram isso, caiu o distanciamento para apenas 9%, é o objetivo a ser perseguido com bastante atenção na retomada das atividades presenciais que nós esperamos ganhem vulto daqui para frente. De uma forma geral, não dá para deixar de ficar feliz olhando para esses resultados, né? De certa forma, eles mostram que aquilo que a gente sabe a respeito do exercício pode ser visto aqui na nossa casa, aqui na nossa universidade. Eu queria só mostrar um relato de um dos primeiros alunos da disciplina, mas que foi muito marcante para todos nós. Eu queria dividir, com a devida permissão do Rafael, que foi aluno da nossa escola politécnica, um depoimento a respeito da disciplina. Abro aspas para o Rafael. Estou achando fantástica a oportunidade. Está abrindo bastante minha mente, me fazendo bem. Estou no 4º ano, queria eu ter feito essa disciplina no meu 1º. Talvez tivesse levado o curso de maneira diferente. Após o outro workshop, voltei para ter aula e vários colegas notaram que eu estava bem mais relaxado e concentrado. Talvez o sorriso das pessoas, essa é uma foto de uma das nossas turmas, diga mais do que muitas palavras, né? E nos mostre que o caminho é esse. E aqui, para fechar a minha participação, apenas algumas reflexões que eu queria deixar para que o nosso grupo pudesse pensar. Situações como essa mostram como é possível transformar aquilo que são desafios em grandes oportunidades, né? Começamos a falar do desafio do sedentarismo, o desafio da manutenção da saúde mental, o desafio do aumento da expectativa de vida, o desafio de criar novas estratégias de ensino-aprendizagem, e a partir desses desafios nós conseguimos criar várias oportunidades que qualificam o ensino, que melhoram a qualidade de vida das nossas alunas e dos nossos alunos. Isso é muito agradável de ser observado, isso é muito promissor para quando a gente lembra dos desafios que nós enfrentamos na universidade. Essa disciplina, de certa forma, nos mostrou que nós podemos inovar, que nós podemos usar ferramentas não convencionais para qualificar o nosso ensino. Mais do que isso, eu diria que é um dever da universidade inovar, porque é assim que fazem as universidades de classe mundial. Elas criam espaços novos de ensino-aprendizagem para qualificar o seu ensino e para qualificar aquelas pessoas, para beneficiar diretamente aquelas pessoas que passam pela universidade. E essa foi uma experiência que mostrou que isso não é só possível, como isso é altamente produtivo. Antes de finalizar, eu queria agradecer esse trabalho que aqui me coube o privilégio de apresentar para todas e todos, mas é uma construção coletiva de todos os colegas que fazem parte do escritório de atividades esportivas da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo. Eu queria agradecer a todas e a todos e destacar alguns agradecimentos em especial. Primeiro ao nosso vice-reitor, o professor Antônio Carlos Hernandes, que foi o grande incentivador da criação do escritório, que foi o grande incentivador da criação
da disciplina. Não era fácil criar uma disciplina para 5 mil alunos. O professor Hernandes foi uma pessoa fundamental para essa conquista, assim como tem sido o nosso pró-reitor e a nossa pró-reitora adjunta, o professor Baracá e a professora Maria Vitória Bentley, que tem apoiado de forma muito incisiva as ações do escritório. Sou muito grato aos três pelo apoio e agradecer os colegas que trabalham diretamente na disciplina, em especial o professor Emílio Miranda, o diretor do nosso CPUSP, e o professor José Carlos Fará, nosso diretor de atividades práticas da disciplina, pessoas que estão lá no dia a dia trabalhando conosco. Espero que tenha sido uma boa oportunidade para refletir e deixo o convite, aqueles que queiram se juntar à disciplina, está aqui o convite formalizado, maiores informações no site da nossa Pró-Reitoria de Graduação. Muito obrigado a todas e a todos.